Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal para fazermos a análise pré-jogo entre Santos e Corinthians, que acontece hoje às 9h30 da noite na Vila Belmiro, pela 28ª rodada do Brasileiro 2025, um clássico, mais um jogo importante, né? Ainda mais sendo clássico, e uma vitória vale muito, uma vitória é muito importante, né, para o Santos, porque o Santos ganhando do Corinthians hoje, o Santos consegue, né, dar uma respirada na tabela. O Santos está a uma posição acima só da zona de rebaixamento, como a gente bem sabe. Estamos na 16ª colocação com 28 pontos, né, uma posição acima da zona de rebaixamento com 3 pontos só de distância. O primeiro time dentro da zona de rebaixamento é o Vitória com 25, o Santos tem 28, o Santos só tem 3 pontos a mais. Então, né, uma vitória vale muito, né, para abrir uma distância maior, né, e ficar numa situação um pouco mais confortável. Não iremos conseguir subir de posição, porque estamos na 16ª colocação com 28, o 15º colocado tem 4 pontos a mais que o Santos, tem 32 e é o Inter. O Inter está na 15ª colocação com 32 pontos, né, então, né, se o Santos ganhar hoje do Corinthians, o Santos sai para 31, então não sobe de colocação, mas pelo menos abre uma distância mais considerável. É claro que depende também, né, dos resultados dessa rodada também, depende dos outros estados paralelos. Vamos falar todos os jogos que teremos também, né, aproveitando já falando agora, né, nessa 28ª rodada, vamos ter Palmeiras e Bragantino, hoje às 7 horas. Hoje também às 7h30, Botafogo e Flamengo, outro clássico. Às 8, Mirassol e Inter. Né, um jogo pra gente ficar de olho, né, apesar do Santos não conseguir passar o Inter, independente de tudo, né, consegue dar uma boa encostada se o Inter perder do Mirassol, no caso, e o Santos ganhar do Corinthians. Né? Teremos também Sport e Ceará. Acho que esse jogo não importa tanto pra gente assim, né? Porque o Sport já tá praticamente rebaixado. O Sport é o último colocado com 16 pontos, na lanterna com 16 pontos. Acho que esse jogo não chega a interessar pra gente, né? Aí teremos, né, Santos e Corinthians, Atlético e Cruzeiro, Atlético Mineiro e Cruzeiro, às 9h30. Né, no mesmo horário que Santos e Corinthians. Fortaleza e Vasco, um jogo pra gente ficar de olho também, né, porque o Fortaleza tem 24 pontos, 4 pontos a menos do que o Santos, e está na 18ª colocação, né, então, né, uma vitória do Vasco sobre o Fortaleza seria interessante, porque o Fortaleza não chega no Santos, e claro, o Santos ganhando do Corinthians abre uma distância ainda maior. Né. Além disso, também teremos Grêmio e São Paulo, às 7 horas, só que amanhã, às 7 horas. Fluminense e Juventude, às 9h30, amanhã também. Uma vitória do Fluminense também importa, né? Uma vitória do Fluminense também interessante, porque o Juventude tem 23 pontos, né? Então, né, no caso, o Juventude não encostaria, e o Santos ganhando do Corinthians, o Santos abre uma distância ainda maior. E Vitória e Bahia amanhã também às 9h30. Né, o Vitória tem 25 pontos, né, então no caso, né, o que importa pra gente, o que interessa pra gente nesse jogo é um triunfo, né, o Bahia conseguir ganhar do Vitória, que aí o Vitória não chega no Santos, não encosta. Né, o Vitória, né, o máximo que o Vitória conseguiria fazer é ficar com a mesma quantidade de pontos que o Santos, só que mesmo assim não passaria, o Santos não entraria na zona de rebaixamento, né, o Vitória não passaria o Santos e ficaria fora para o Santos entrar, porque, né, o Vitória tem menos jogos ganhos do que o Santos. O Santos tem 7 jogos ganhos, o Vitória tem só 5. Então por isso que o Vitória não chega no Santos de qualquer jeito. Né, mas, né, é claro que a gente não tem que ficar contando com a sorte, a gente não pode ter que ficar contando com a sorte. O que a gente tem que fazer, né, o que o Santos precisa fazer é ganhar, o Santos precisa fazer a parte dele. Não é contar com a sorte, a gente não pode ficar contando com a sorte, contando com estados paralelos. Né? Além de tudo isso, né, e o mais importante, é ganhar o seu jogo. Né? Se o Santos ganhar o seu jogo, tá tudo bem. Né? O Santos depende só de si próprio. Então, né, que
faça a sua parte, né? Visto também que o Corinthians também vai estar cheio de desfalques nesse jogo, né? O Corinthians vai ter muitos desfalques importantes, né? Inclusive até o goleiro, né? Vai ser reserva. Então, o Santos tem que usar isso a seu favor também, né? Nos últimos jogos a gente viu um Santos muito melhor com o Vojvoda, tirando o jogo contra o Ceará, porque contra o Ceará o Santos jogou muito mal, né? Contra o Ceará foi a exceção, porque contra o Ceará o Santos jogou muito mal na rodada anterior. O Santos fez uma partida horrível contra o Ceará, mas tirando essa partida o Santos fez bons jogos, né? O Santos, antes desse jogo contra o Ceará, em 5 jogos, o Santos tinha empatado 4 e ganhado 1, que foi contra o São Paulo, que foi justamente um clássico. Mas em todos esses jogos, jogou bem. Em todos esses jogos, foi melhor do que o adversário. Então, que seja assim hoje também, né? Que a gente pode só repetir uma boa atuação, tirando o jogo contra o Ceará, é claro, e que seja completamente diferente de como foi contra o Ceará, né? E, assim, jogando na mesma intensidade que jogou os outros jogos antes desse jogo contra o Ceará, né, fazer um bom jogo, se impor diante do Corinthians, né, para conseguir essa vitória que importa muito, né? E tem que jogar bem, e não é só, né, jogar bem, mas conseguir o resultado. A gente ficou chateado nos últimos jogos também, porque o Santos empatou jogos que poderia ter ganho, né? Então, que venha mais uma vitória hoje. E que o Santos possa usar o fator que vai estar jogando em casa também na Vila Belmiro, né? Vamos ter corredor de fogo, inclusive, né? Em que tudo isso possa colaborar para o Santos conseguir uma vitória. Né? Já falamos tudo isso, então vamos falar aqui a provável escalação do Santos agora. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar ou Souza, João Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Bom Tempo ou o Barreal e Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. Então é esse o provável time do Santos hoje para enfrentar o Corinthians. E como eu falei, né, é só uma vitória que importa. Não tem outro resultado que importa mais do que uma vitória. A gente precisa muito ganhar esse jogo. Ganhar esse jogo, né, para abrir uma distância maior da zona de rebaixamento, né, e quem sabe contando com alguns outros resultados, né, ficar ainda mais tranquilo, né. Só uma vitória interessa, que a gente possa ter uma vitória hoje, né, fazer um bom jogo, se impor e conseguir essa vitória, esses 3 pontos que são muito importantes. É isso. Então, agora eu vou ficando por aqui, né? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final, eu espero que tenham gostado e já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. Fala desse canal para todo Santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos circulando do Santos para vocês. Então é isso, gente, tchau, tchau e até o próximo vídeo.